A missão do cursinho, eu acho que é abrir portas para as pessoas que sempre acharam que essas portas sempre estivessem fechadas. Permitir para essas pessoas, permitir para que essas pessoas sintam que podem ocupar qualquer lugar que elas puderem, principalmente envolvendo a universidade, que por si só é pública. Então, eu acho que o Ferradura trabalha muito com isso, abrir portas que foram pensadas para sempre serem fechadas. Eu acho que os cursinhos, primeiro, atendem uma demanda muito importante da faculdade, que é a extensão. Que muito mais do que a gente acaba mantendo um conhecimento elitizado por um grupo de pessoas da universidade pública, a gente tem que conversar com as outras pessoas, tem que conversar com o povo, tem que conversar com todas para a universidade se estender para a cidade, para as pessoas. E além disso, um projeto como o Cursinho 1º de Maio trabalha com educação e ajuda no ingresso de pessoas que talvez não teriam a condição de fazer um cursinho particular por causa dos preços, de poder estudar para prestar essas provas e ocupar as universidades públicas e o ensino superior também. Porque no ensino médio e também nos cursinhos privados, o que a gente tem é ali uma propagação da ideia de que a atividade de estudos ela tem que ser único e exclusivamente um meio para você atingir um determinado fim, e esse determinado fim é você estar dentro de uma universidade, certo? E aí, inclusive, propagandeia aquelas pessoas que passam determinados cursos e por aí vai. Enquanto cursinho popular, nós temos também, enquanto objetivo, colocar as pessoas dentro da universidade que elas desejam, e inclusive dentro dos cursos que elas desejam estar. Então a gente não exerce nenhuma pressão para que elas escolham um curso X ou um curso Y, porque nós entendemos que esses cursos são mais valorizados. A gente não visa isso, a gente visa colocar o estudante aonde, por meio de sua autonomia, ele decidiu chegar. Oi, meu nome é Nicole, eu tenho 20 anos e eu quero fazer medicina veterinária. Meu nome é Amanda, eu quero fazer exatas ou bioengenharia. Meu nome é Caian Guerra Rocha, tenho 17 anos. Minha perspectiva para o futuro, eu gostaria de fazer alguma coisa de computação, mas em breve também uma engenharia. Gostaria de, robótica, elétrica. E mais pra frente eu gostaria de fazer direito, eu gosto. Oi, meu nome é Ana Laura e eu quero fazer design gráfico. Bom, meu nome é Henrique Camargo de Jesus, tenho 19 anos, quero fazer artes visuais. Bem, me chamo Maria Eduarda e eu quero fazer algum curso nas áreas biológicas. Olá, meu nome é Thiago, tenho 18 anos e quero fazer educação física. Oi, eu sou o Vitor, tenho 19 anos e eu quero fazer ciências biológicas. A gente funcionou esse ano sem prova, apenas com análise socioeconômica, onde por vários questionários, por exemplo, a gente teve um certo número de vagas para pessoas PPI, que foi 50%. A gente também analisava a renda das famílias para classificá-las e botar em primeiro lugar aquelas pessoas que teriam uma renda mais baixa. Então a gente lançou listas de chamada através desses quesitos. A gente tenta entender a concretude do estudante e fornecer caminhos para que esses estudantes estejam conosco. Então, o nosso público-alvo enquanto estudante determina diretamente o nosso processo seletivo. Então, o nosso processo seletivo não é feito mediante prova. A gente tem alguns critérios, como, por exemplo, relação à renda familiar, as condições de vida ligado à moradia, então se é uma moradia própria, se é uma moradia alugada, se aquele estudante ele advém de uma família que recebe ou que não recebe Bolsa Família. Tudo isso esse estudante ele vai pontuando para que a gente consiga colocar os estudantes aqui dentro do cursinho que represente propriamente a periferia da nossa cidade ou daqui da região. A análise socioeconômica permite que a gente alcance as pessoas em estado maior de vulnerabilidade,
que se encaixa muito com o objetivo que temos aqui com o cursinho, que é promover nós sempre falamos, né, que o cursinho Ferradura é um cursinho pré-universitário. Então, ter objetivos como promover condições para que esses alunos que já estão em estado de vulnerabilidade entrem no sistema universitário com maiores condições também de sobreviver a ele, aqui eu vou utilizar a palavra de sobrevivência mesmo, porque vocês sabem, né, do que eu tô falando. Então, eu diria que seja por isso a análise socioeconômica, para garantir maior, acho que tanto responsabilidade para com os alunos que vamos lidar, mas também com uma maior, vou usar a palavra justiça, mas é porque eu não estou conseguindo achar uma palavra melhor. Mas garantir eles é de fato uma chance, assim, não a partir de mérito, porque já basta o vestibular ser totalmente meritocrata, mas por conta dos objetivos e do nosso público-alvo mesmo. Eu acho que pensando que eu faço um curso, eu estou no 3º ano, e por enquanto eu só tive partes teóricas, o cursinho me dá uma perspectiva de atuação, de cotidiano, de aprender habilidades e também entrar em contato mais com a população, para ter essa atuação que realmente seja menos teórica e prática, mas que me instrumentalize para me tornar uma profissional melhor. Eu acho que, já para demarcar, eu seria um universitário completamente diferente se eu não fizesse parte dos cursinhos e se eu não fizesse parte dos 3 cursinhos, né? Claro que atualmente os 3 cursinhos eles estão com critério socioeconômico ali, enquanto critério de processo seletivo, só que vem pessoas muito diferentes, né? Então, por exemplo, eu faço parte também do Ferradura, só que o Ferradura ele não tem turma à tarde, só tem turma à noite. Com isso, nos outros cursinhos, tanto no Princípio quanto no 1º de Maio, a gente consegue já ver uma diferença nos estudantes da tarde quanto nos estudantes da noite. E por que é importante a gente entender essas diferenças? Porque essas diferenças elas são produzidas socialmente, né? Então a gente vê que, por exemplo, à noite tem muitos estudantes que eles trabalham também, além deles estarem ali à noite estudando. Com isso, a gente vai formando universitários, não só eu, mas acredito que também os outros, mas vou falar por experiência minha, a gente vai formando universitários que sejam mais empáticos em relação às outras pessoas, porque entenda que essas pessoas elas têm uma vida para além da universidade. Porque às vezes a gente entra no interior da universidade e fica parecendo que a nossa vida ela gira em torno somente disso aqui, e é falso. A gente vê que a atividade de estudo é talvez uma das mais principais, só que ela não é a única na vida daquele estudante. Agora, atuar no cursinho, que também traz muitas essas questões de demandas de uma população que eu não tinha acesso até então, não tinha ideia de quais eram as queixas, as demandas, me abre mais a cabeça de pensar em como eu era tão pequenininha antes de entrar no cursinho. E fora que, apesar da história, né, dos 3 pilares da universidade, o projeto de extensão está aqui para devolver o investimento para o público, eu acho que o cursinho ultrapassa essa linha de raciocínio com isso. Acho que é mais do que atender ao público, novamente pegando uma fala minha, que eu falei agora há pouquinho, é mais do que atender uma demanda, mas sim possibilitar que essas pessoas entendam as próprias demandas e analisem o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que pode ser feito a partir do contexto e a partir disso tudo mais, sabendo que podem ocupar todos os lugares que quiserem. Para resumir, assim, eu diria que a minha pessoa assim, mudou estritamente em relação ao cursinho por conta de ter contatos com a majoritária realidade que é esse Brasil aí e a majoritária realidade das demandas que esse Brasil traz, além de contatos com pessoas de outros cursos, outras perspectivas sobre um assunto.
Então, esses 3 elementos eu acho que são os principais de um cursinho popular e da importância que eu vejo que eles têm. Fornecer também condições para que os estudantes estejam no interior da universidade, estejam ali acessando o curso que eles desejam, mas também proporcionar condições para eles se relacionarem com a atividade de estudo, que seja uma outra, não meramente como um meio para se atingir esse fim, dar o acesso à universidade, mas a atividade de estudo enquanto um fim em si próprio, de adquirir aquele estudo, de adquirir aquele conhecimento que é de direito do estudante, mas também um outro espaço de socialização, livre de violência, livre de opressão, principalmente as opressões raciais e as opressões de gênero.